Nesta unidade, nós vamos falar sobre movimento em duas dimensões. Até então, nós falamos sobre movimento em uma dimensão, apresentamos a diferença entre espaço percorrido e deslocamento. E agora nós vamos tratar uma situação mais geral, que é o movimento em duas dimensões, movimento que é muito mais usual no nosso dia a dia, e também estender um pouco para o movimento em três dimensões. Nós não iremos tratar com muito detalhe o movimento em três dimensões, pois entendemos que este caso é simplesmente uma extensão do movimento em duas dimensões, como o movimento em duas dimensões é uma extensão do movimento em uma dimensão. A diferença é que agora nós vamos trabalhar com álgebra vetorial. Então, para isso, os nossos objetivos são, primeiro, aprender como representar a posição de um corpo em duas ou três dimensões. Nós já fizemos isto para o caso unidimensional. E você deve estar lembrado que naquele momento nós escolhemos um ponto de referência, um sistema de referência, um referencial, e a partir do qual nós determinamos a posição. Em geral, a gente colocava x e considerava o movimento horizontal a posição da partícula. Nós também poderíamos ter um movimento na vertical, como por exemplo o caso de queda livre. E aí nós orientávamos o sistema de eixos coordenados considerando que o y para cima era positivo e para baixo era negativo. Então esse foi o nosso primeiro caso. Na segunda situação, vamos determinar o vetor velocidade de um carro a partir do que sabemos sobre a trajetória desse carro. Por exemplo, já estudamos a velocidade do carro para o movimento em uma dimensão. Então a trajetória era uma linha reta, que esta linha reta poderia ser paralela ao eixo horizontal ou paralela ao eixo vertical. Movimento unidimensional. Agora vamos considerar uma situação mais geral, em que a partícula possa se movimentar num plano XY, por exemplo. E aí a trajetória, que tipo de trajetória nós teremos? Poderia ser qualquer um. Mas vamos considerar casos especiais. Então, e que obviamente não é o fato de só ser especial, mas são úteis e que são bastante aplicados. O exemplo mais claro é o movimento projétil. Então, projétil é um fato real. Basta que você veja que um jogador de futebol, quando chuta uma bola, a trajetória descrita por essa bola é uma parábola. Então, este é um exemplo mais clássico do movimento em duas dimensões. Seguindo, vamos agora achar a aceleração vetorial de um corpo e como essa aceleração está relacionada com a velocidade. E entendemos como velocidade uma grandeza vetorial. Então nós poderemos ter uma situação em que a velocidade escalar seja constante e outras situações em que a velocidade escalar não seja constante. A seguir, vamos interpretar as componentes da aceleração. Numa trajetória qualquer, nós podemos considerar que a aceleração, que forma um ângulo qualquer com a tangente à trajetória, ela possa ser decomposta em duas componentes. Uma que será tangente à trajetória e outra que será perpendicular à trajetória. Como descrever a trajetória percorrida por um projétil? Este é o nosso próximo tópico. Para isso, nós vamos escrever uma função matemática mostrando como a posição numa determinada direção, por exemplo, y, está variando em função de x. Observa o seguinte, no estudo da trajetória, nós excluiremos o tempo das equações. Nós simplesmente colocamos a dependência de uma função de y, por exemplo, em função de x. Poderia ser x em função de y, ou então de z em função de x, ou z em função de y. O certo é que iremos relacionar uma grandeza espacial com outra grandeza espacial. O que nós fizemos anteriormente ao estudarmos os gráficos de x contra t e velocidade contra t e aceleração contra t, ou seja, todas as grandezas eram dependentes do tempo. Agora, nós iremos determinar como uma posição varia em função de x. Por exemplo,
Não necessariamente uma posição varia em função de x. Vamos determinar como uma posição varia em função de outra posição. X pode ser função de y, y pode ser função de x. Seguindo, apresentaremos os principais conceitos sobre o movimento em uma trajetória curva com velocidade escalar constante ou variando. Isso também é um estudo da cinemática muito interessante, e o melhor exemplo que temos seria o caso de uma corrida de automóvel. As pistas de corrida de Fórmula 1, por exemplo, elas têm uma forma qualquer. Mas nos Estados Unidos é muito comum você ter circuitos ovais. Não tem aquelas curvas, curva S, depois reta, como acontece na Fórmula 1. Em alguns circuitos dos Estados Unidos, as corridas são feitas num circuito cuja trajetória será uma elipse, por exemplo. Então, iremos mostrar os conceitos sobre o movimento de uma trajetória curva. E essa velocidade escalar, que lembre, o nosso entendimento de velocidade escalar está associado com a rapidez, speed em inglês. A velocidade escalar representa o que nós lemos no velocímetro de um carro, quando estamos dirigindo, que nós estamos olhando aquele valor de 80, 40, 50, etc. Estamos olhando, na realidade, o módulo da velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial. E quando nos referimos à velocidade escalar, estamos nos referindo à sua rapidez com que o carro está andando. No nosso estudo da cinemática, essa velocidade ela pode estar constante ou variando. Em geral, ela está variando. É improvável que você andando na Fernandes Lima, por exemplo, você tenha uma velocidade que esteja sendo mantida constante. Uma hora você está andando com uma velocidade muito baixa e outra hora você está andando com uma velocidade mais baixa ainda. Mas, em geral, você está variando esta velocidade. Agora, como ela está variando? Esse é o objetivo da cinemática. E, finalmente, temos a questão dos referenciais. Isso também é um conteúdo muito importante no estudo da cinemática. É como a velocidade é medida do ponto de vista de dois observadores que estejam em referenciais diferentes. Exemplo, eu posso estar parado num ponto de ônibus, por exemplo, observando o movimento dos carros. Então eu vou determinar a velocidade com que os carros estão se movimentando. Como é que eu faria isso? Eu marcaria o tempo e veria o espaço que ele percorre num determinado instante. Isso é uma maneira de você determinar a velocidade do carro, a rapidez, né? Obviamente a rapidez. Mas se eu estivesse dentro de um ônibus que estivesse se movimentando e eu olhasse para um carro que está passando ao meu lado, na mesma direção e sentido, qual seria a velocidade que eu estaria medindo desse carro? E se esses carros estivessem se cruzando, ele estivesse passando em uma rua que fosse perpendicular à outra, qual seria a velocidade que eu estaria medindo? Então, para fazer isso, nós precisamos estudar um sistema de referência como as velocidades. Agora, o nosso sistema de referência é um sistema de referência muito particular. É o sistema de referência inercial. Nesse sistema, nós iremos considerar duas situações possíveis. Ou estamos parados em relação ao movimento dos carros, ou estamos nos movimentando com velocidade constante em relação a um outro referencial. Então, nesse caso, nós dizemos que os referenciais são inerciais. Portanto, estes são os objetivos, é o que nós estudaremos nesta unidade.